Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Carnaval da Câmara do Rio discute plano de emergência para profissionais e artistas devido ao cancelamento do carnaval. Restaurantes do tipo self-service voltam a funcionar e os clientes avaliam esse retorno. Você tem luva para servir, os pratos bem ensacados, né? A distância entre as mesas foram obedecidas, então fica tranquilo você frequentar. Segurança total não existe em relação a essa pandemia, mas a gente procura o mais seguro. Eu tenho que trabalhar, a gente tem que estar aqui na rua como vocês, e aqui é bem seguro, é bem limpo, é um pessoal que a gente já conhece há muito tempo, né? E o Teatro Municipal promove exposição virtual em homenagem à bailarina Eugênia Feodorova. Não saia daí, a gente volta já. Segurança, economia e praticidade. O e-Título está cheio de novas funções e muito mais seguro. O usuário consegue resolver um montão de pendências sem sair de casa. Pode emitir certidões e consultar o local de votação. Também permite, no dia da eleição, justificar a ausência às urnas. E a sua foto vai voltar a aparecer no app. Olha que legal! Ah, e ele também ganhou uma central de notificações, que envia ao eleitor mensagens de combate à desinformação e também lembretes sobre o dia das eleições. Você pode baixar o e-Título pela App Store ou pelo Google Play. Não vai ficar sem o app, vai! A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da audiência pública promovida pela Comissão Especial de Carnaval da Câmara Municipal. O desfile das escolas de samba e o carnaval de rua foram adiados, mas existe uma preocupação com a sobrevivência das agremiações carnavalescas e com a situação dos profissionais e artistas envolvidos com a festa popular. O plano emergencial para o carnaval foi discutido nesta sexta-feira em audiência pública realizada em ambiente virtual. O encontro, promovido pela Comissão Especial do Carnaval da Câmara dos Vereadores, contou com a participação de representantes da Fiocruz, UFRJ, bem como integrantes das ligas das escolas de samba, blocos e cordões e jornalistas. Apesar de convidada, a Riotour não compareceu à reunião online. Para a comissão, está claro que sem vacina não há carnaval, mas é preciso definir políticas que garantam a sobrevivência dos trabalhadores da festa e o futuro do evento em si, se vai ocorrer em uma nova data e a necessidade de uma demarcação simbólica. A ideia de se criar um plano emergencial surgiu em audiência realizada em setembro. Na ocasião, foi proposta a elaboração de editais de premiação de expressões carnavalescas que contribuam para a sobrevivência das agremiações, escolas de samba e dos profissionais e dos artistas do setor. O pneumologista da Fiocruz explica que a atividade só poderia ser realizada com segurança sanitária a partir da vacinação de pelo menos metade da população e sugere que, futuramente, as quadras das escolas de samba sejam engajadas como postos de imunização. Provavelmente, janeiro, fevereiro, deve estar entrando várias vacinas aí já com a aprovação dos especialistas e dos organismos internacionais e da Anvisa no Brasil, já para a produção. A Fiocruz já está com uma planta pronta para produzir, por isso que se aprovar em janeiro ou fevereiro, em março a gente já bota em linha de produção. E aí é um processo. Eu falei aqui, são 2 doses, nós temos 220 milhões, é claro, vamos vacinar primeiro idosos, comorbidade, profissional de saúde, tem um escalonamento. Até você vacinar a população toda, e para você ter uma ampla cobertura vacinal, você precisa de, pelo menos, vacinar mais da metade da população. Significa que você tem que ter, pelo menos, 200 milhões de doses de vacina. Então, isso é ao longo do ano, é um fluxo. Isso tudo se der certo, se o nosso sistema de saúde funcionar muito bem, e aí, o que eu falei, a gente sempre utilizou os espaços públicos como shopping, praia para vacinação nas grandes campanhas. Eu acho que o espaço das escolas de samba, a quadra, é um lugar fundamental no momento que a gente vê a vacina para se fazer a cooperação com o SUS e poder rapidamente vacinar a nossa população. O infectologista da UFRJ, Roberto Medronho, apresentou dados alarmantes. Se o município do Rio de Janeiro fosse um país, seria o campeão mundial em mortes por Covid-19.
O município do Rio de Janeiro, se fosse um país, ele hoje seria o campeão mundial na taxa de mortalidade, mostrando que o nosso desempenho é um dos piores do mundo, né? Bom, era isso que eu queria falar e dizer aos senhores o seguinte, que é muito curioso, né, estar aqui falando sobre isso, eu estou terminando, porque Rita Fernandes sabe, Moacir, eu sempre fui ligado ao carnaval desde criancinha e ajudei a fundar o Simpatia Quase Amor, o Bloco do Barba, fui compositor campeão nesses 2 blocos, então eu tenho uma parcela aí de responsabilidade no carnaval de rua, né? E agora estou recomendando não termos o carnaval, né, por conta das questões sanitárias. E outra curiosidade também, né, meu querido companheiro Hermano, foi que Oswaldo Cruz, o nosso grande sanitarista, o maior sanitarista do Brasil e um dos maiores do mundo, né, na luta contra a febre amarela, foi muito incompreendido no início, né, e a Fiocruz dá nome, né, em homenagem ao Oswaldo Cruz, que foi um egresso, um ex-aluno da Faculdade de Medicina da UFRJ. Né? Então, temos uma ligação histórica umbilical aí com a Fiocruz. E ele foi muito incompreendido na época da vacinação da febre amarela, teve a revolta da vacina, e agora a gente parece que algumas autoridades, especialmente o presidente da República, quer retomar um pouco essa questão da vacinação, o que é lamentável. Né? E também, num determinado ano, eu não me lembro qual foi o ano, houve também a proposta de suspensão do carnaval para evitar o maior contágio de febre amarela que estava assolando o Rio de Janeiro naquele início dos anos do século XX. Né? E o que aconteceu foi que muitos saíram para comemorar o carnaval na data do carnaval e depois, na data do carnaval oficial, né, saíram mais ainda para comemorar o carnaval. A presidente da Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua propôs alguns ajustes ao documento apresentado pela Comissão de Carnaval. Jorge Castanheira, presidente da Liesa, parabenizou os parlamentares pela iniciativa. Conforme está redigido, apenas quem tem sede física poderia fazer uso então, desse edital. Nesse ponto, eu discordo. Eu acho que deveria ser quem está formalmente instituído em torno de alguma liga ou associação. Por quê? Porque no segundo ponto, que é exatamente o editais de fomento, está aqui 25 mil para 400 projetos. E a gente sabe que 400 projetos não vai contemplar o universo do carnaval todo, considerando escolas de samba, escolas de grupo de acesso, segundo grupo, enfim, blocos de embalo, tudo. Né? Se a gente considerar isso tudo, só de bloco, a gente vai ter aí um universo de 700 blocos, pelo menos, que vão se candidatar a esse recurso. Então, 700 blocos mais um número X de escolas, eu acho que esse número... Ou então aumenta, Tarcísio, aumenta o número para poder cumprir melhor esse universo, entendeu? Não dá para a gente sair imaginando que vamos conseguir viabilizar os recursos, imaginar que esses recursos, mesmo que estejam no orçamento, que eles vão ser direcionados para o espetáculo, para os espetáculos de uma maneira geral. Isso tudo nos causa muita preocupação. É muito difícil, nesse momento, fazer qualquer tipo de diagnóstico ou prognóstico até em relação ao Carnaval de 2021 ou às iniciativas, vamos dizer assim, complementares em relação àquilo que não vai acontecer em fevereiro. Então, a questão de janeiro, em fevereiro temos aí vacina sendo produzida, já o doutor Hermano falou em março, quer dizer, tudo isso são questões ainda de muita dúvida para a gente. Então, a Rita sabe que nós conversamos muito sobre isso também com os demais companheiros, e com o Milton Cunha também conversamos muito. Fica difícil para a gente dimensionar, no ponto de vista do desfile das escolas de samba, como conseguir obter 100 mil reais para cada escola. É difícil a gente pensar como isso vai se dar daqui até julho do ano que vem, porque a situação nossa é precária em todos os sentidos. Realmente, falando assim do ponto de vista das agremiações e da Liesa, nós estamos assim sem nenhum tipo de
vamos dizer assim, manobra de reversão do quadro, possibilidades de encontrar soluções imediatas. A gente está discutindo quase que semanalmente, diariamente, todos esses aspectos. A gente faz reunião com a TV Globo, faz reunião com as escolas, faz reunião no grupo de trabalho com o senhor. Quer dizer, enaltecer esse trabalho, participar aqui, significa dizer para o senhor que nós estamos de acordo com essa vontade, com esse ideário que tem de alguns vereadores da Câmara, não diria da Câmara completa, porque a gente não tem essa, vamos dizer assim, a visão geral do plenário da Câmara, mas temos um grande número de vereadores que apoiam a causa do Carnaval, que são entusiastas do espetáculo, seja ele dos blocos, das escolas de samba mirins ou de qualquer um dos grupos, mas a gente percebe que a visão do município ela é muito distante da nossa realidade, a realidade atual. Então, quer dizer, eu acho muito importante, e aqui dou os parabéns pelas iniciativas de criação de um modelo com subsídio, com fomento, com trabalhadores individuais sendo contemplados, mas eu diria para o senhor o seguinte, eu não vejo condição nesse momento, daqui até dezembro, disso ser colocado em prática. O relatório final da comissão será lançado no próximo dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba. Antes disso, o documento aprovado na reunião desta sexta-feira vai ser disponibilizado no site da Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro. E você já voltou a frequentar restaurante do tipo self-service? A Prefeitura do Rio liberou que esses estabelecimentos retomassem as atividades seguindo o protocolo de segurança. Eu mesma fui conferir o que os clientes estão achando desse retorno. Álcool em gel, luvas para a clientela, pratos cobertos por plásticos e o distanciamento de 1,5 metro entre as mesas. Tudo para a clientela se sentir mais segura. Tenho vindo aqui que foi um dos primeiros que reabriu, esse aqui, e é um dos mais seguros, mais limpos, por isso eu tenho vindo aqui. A segurança total não existe em relação a essa pandemia, mas a gente procura o mais seguro, eu tenho que trabalhar, a gente tem que estar aqui na rua, como vocês, e aqui é bem seguro, é bem limpo, é um pessoal que a gente já conhece há muito tempo, né? É uma necessidade nossa. Foram cerca de 100 dias com as portas fechadas. Quase tudo que estava guardado no estoque se perdeu. A queda no faturamento despencou. Os desafios foram muitos de lá para cá. Poucos foram os estabelecimentos que conseguiram retornar às atividades e mesmo assim com muita dificuldade. Nós já retornamos desde julho, né? No início foi muito fraco o movimento. Mês a mês, com o retorno das empresas, está melhorando, né? Mas ainda muito longe do ideal, né? A gente ainda está na dependência da volta das empresas, né? Que o centro ainda está muito vazio, digamos assim. E as empresas, as grandes empresas, possivelmente só em janeiro. Com a liberação da Prefeitura para a volta dos restaurantes self-service na cidade, foi preciso se adequar ainda mais às medidas determinadas pela vigilância sanitária. Com todos os protocolos, inclusive os clientes elogiam, né? Que a gente tenha todos os equipamentos, né? De máscara, luva descartável. Então, isso passa uma segurança muito grande para os clientes, né? Inclusive, vocês estão fazendo até mais do que está sendo pedido, né? Eu percebi que até mesmo álcool em gel, luva, como está sendo pedido, mas também os pratos estão ali protegidos. Sim, a gente embala individualmente os pratos, né? Aí o cliente chega, descarta, né, a embalagem e é um diferencial a mais também, né? Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o estado tem 15 mil estabelecimentos do setor, sendo 10 mil na capital. Os restaurantes que oferecem comida a quilo representam 70% do setor. O faturamento caiu muito. E você disse, uma frase que você disse que chamou a atenção, é que muitos não voltaram, ainda não voltaram. Infelizmente, o tempo está errado, muitos não voltarão. A gente tem uma gama de restaurantes self-service que eles simplesmente não suportaram grande parte da crise, porque faltou incentivo
governamental, faltou crédito para esses restaurantes, eles não conseguiram superar essa crise e suportar os custos, porque o restaurante ele não tem só o custo do insumo ali, do que ele trabalha, da cozinha dele, ele tem o custo do aluguel do IPTU, ele tem o custo dos funcionários, que em caso de restaurantes, o número de funcionários sempre é muito alto, principalmente restaurantes que trabalham em 2 turnos. Então, os custos são muito elevados e a margem de restaurante é pequena, não é uma margem muito elevada. E a gente já vinha sofrendo uma crise há tempos aqui no Rio de Janeiro. Então, os restaurantes, a grande maioria já estava endividada ou já tinha um gap ali, eles estavam trabalhando para colocar a máquina para girar. Quando você coloca qualquer entrave nisso, o restaurante não consegue sobreviver, não consegue suportar. Tá? E somado a isso, a falta de incentivo, a pandemia que ninguém estava esperando, a gente ainda teve uma mudança em relação à própria população, o que está acontecendo no Rio de Janeiro e no mundo como um todo. Por exemplo, o home office aqui no centro do Rio de Janeiro. Qual é o impacto do home office, que as empresas instauraram home office aqui no Rio de Janeiro? O nosso escritório também é aqui no centro do Rio. Então, qualquer pessoa que vem ao centro do Rio, se viesse até o final do ano passado, até janeiro, você via uma cidade pujante, muita gente na rua, todos os restaurantes lotados, todos, ou grande maioria desses restaurantes, as pessoas almoçavam na rua, era comum isso. Tá? E agora não, as pessoas estão em casa, as pessoas não estão vindo para o centro. E, além disso, algumas pessoas que vêm para o centro, elas ainda têm medo de sair à rua. Elas não estão tão confortáveis para sair à rua. Então, reduziu muito. E o self-service, ele, na sua grande maioria, ele não trabalha com delivery, porque o delivery, de fato, ele deu um faturamento mínimo durante a crise, enquanto os estabelecimentos estavam fechados, que eles conseguiram suportar os custos mínimos. A grande maioria do self-service, principalmente no centro, eles não trabalham, ou não trabalhavam, ainda continuam sem trabalhar com delivery, e ficaram completamente fechados, só com um custo, porque aquele custo, o seu custo fixo, você não tem como mudar ele. Você pode tentar mudar aluguel ali, mas condomínio, por exemplo, é um custo que não se muda. Você não consegue negociar muito, você tem taxas, IPTU também é uma coisa que não se muda, impostos. Então, eles não conseguiram suportar. O retorno dos estabelecimentos está sendo bem conturbado. Repito, no início da liberação, a gente ainda tinha regras muito rígidas, que eram impossíveis de ser cumpridas por uma série de restaurantes ou por alguns self-service, que não tinham capacidade de ter alguém ali servindo. E agora, com mais uma flexibilização, tanto com a diminuição do espaçamento entre mesas, isso também é um ponto importantíssimo, porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito verticalizada. A gente é diferente de São Paulo. São Paulo você tem muitos estabelecimentos amplos ou com grande área externa. O Rio de Janeiro tem uma característica um pouquinho diferente por causa da nossa verticalização. E como os estabelecimentos, em regra, são menores, o espaçamento de 2 metros ele impedia, inclusive, a possibilidade de funcionamento, porque você não teria como funcionar com 5 consumidores, 5 clientes ali ao mesmo tempo. A operação fica inviável. Tá? Então, essa redução para 1,5 metro já ajuda mais um pouco nisso, já ajuda mais um pouco no retorno. Mas, lógico, com o faturamento ainda ruim, ainda com retorno conturbado e difícil para muitos estabelecimentos, para a grande maioria dos empresários. Quem decidiu experimentar voltar a frequentar o restaurante Aquilo disse que se sente seguro. Aqui nesse self-service, ele tem uma vantagem que as medidas de segurança, de higiene estão sendo respeitadas. Você tem luva para servir, os pratos bem ensacados, né? A distância entre as mesas foram obedecidas, então fica tranquilo você frequentar. E você vai ver no próximo bloco, a vida da bailarina Eugênia Feodorova ganha uma exposição virtual. Viu alguma situação proibida relacionada à propaganda eleitoral? É só contar tudo para ele.
Pardal é o nome do aplicativo de celular que vai receber as denúncias e colocar a boca no trombone para que as eleições sejam limpas. Com foto e um texto explicando a situação, você ajuda a combater o que está errado. Baixe agora no seu celular o aplicativo Pardal e faça parte do nosso time. Como um bom passarinho, o Pardal não vai ficar de bico calado. Revelar paisagens bucólicas do Rio de Janeiro a partir do olhar de diversos pintores. Esse é o objetivo da exposição Terras Fluminenses, que em tempos de pandemia do novo coronavírus ganhou uma versão virtual. A exposição virtual Terras Fluminenses traz paisagens do estado do Rio a partir do século XIX. São 80 pinturas, desenhos e gravuras que fazem parte do acervo do Museu do Ingá, da Casa da Marquesa de Santos e do Museu Antônio Parreiras. Eu converso com Douglas Fazolato, coordenador de museus da Funarge e curador da mostra. Douglas, muito obrigada pela participação. Conta pra gente o que o público pode conferir nessa exposição. Olha, a nossa ideia foi de ampliar o acesso a essa exposição realizada presencialmente e que ela tem um diferencial de uma curadoria compartilhada entre museus da Funarge, que possuem acervo dedicado às paisagens do estado do Rio de Janeiro. Essa foi a ideia, e de propiciar esse acesso, oferecendo essa exposição online. Agora, as obras estão divididas por regiões. Explica para a gente melhor. Tá. Olha, o Rio, desde o início de sua ocupação, mas sobretudo com os relatos históricos, mas a grande visualidade, o grande despertar da imagem foi a partir de 1808. E nisso nós dividimos, a partir da Baía da Guanabara e de seu arco de interferência entre as cidades, mostramos o Rio de Janeiro, a própria Bahia, vista do mar e para a montanha e da montanha para o mar. Niterói e as demais cidades, tanto no litoral quanto nas montanhas. E aí você tem um show espetacular de imagens dos mais variados artistas e dos mais variados períodos, desde as primeiras décadas, inclusive com nomes da missão artística francesa, como Debré, Tonet, que vão constituir o início da formação dos artistas brasileiros. Conta pra gente, Douglas, quais são as principais mudanças que a gente pode observar nos ambientes ao longo dos anos? Sim, nós vamos encontrar nessas obras, nós temos obras desde o início do século XIX até as obras do final do século XX. É um arco muito extenso, mas, sobretudo, você vai ter nas imagens mais anteriores do início do século XIX, o Rio de Janeiro mais natural, menos ocupado, ou uma ocupação mais delicada. E ali, através dessas imagens, você vai poder perceber a ocupação, a expansão, mas nessas mesmas imagens você percebe esse relevo fundamental, essa natureza que, mesmo com a intervenção do homem, a torna uma das cidades mais reproduzidas em imagens pelo mundo. O seu ponto de vista da nossa relação com o espaço mudou? Ela sempre nos propicia. Nós entramos nessa exposição quando estávamos no processo de curadoria entre os museus. Cada museu indicou uma pessoa da sua equipe para trabalhar no projeto. A gente sempre se surpreende com os resultados, com o comparativo. E essa foi a nossa intenção em relação aos visitantes, através, inclusive, das ações educativas, para mostrar essa percepção do espaço. O quanto isso pode ter mudado, um prédio pode ter sido construído e ter sido demolido, mas a natureza ficou ali, aquele relevo permaneceu, às vezes com alguma mudança. Por exemplo, no Rio de Janeiro,
onde há muito aterros, você nota essas mudanças. E neste comparativo de imagens, você consegue entender melhor as mudanças por qual a cidade passou, ou para questões sanitárias, ou para questões de embelezamento, ou de ampliação mesmo e de ocupação do espaço. Fala para quem está nos assistindo o site. www.terrasfluminenses.com. É um passeio magnífico pelo Rio de Janeiro, por todo o estado, cidades do litoral, cidades de montanha, e que você percebe qual a palheta maravilhosa desses artistas, inclusive algumas mulheres, desde Maria Graham a Ana Vasco, que produziram imagens no século XIX e início do XX. Agora, Douglas, essa exposição é permanente? Ela vai ficar no ar. A nossa ideia é de que possamos... Esse é o primeiro caso de exposição online, mas nós queremos todas as próximas exposições disponibilizar ao público, que isso amplia o acesso. Nós já tínhamos essa... Assim, no mundo... antes dessa pandemia, nós privilegiávamos o contato direto, a visitação presencial. Mas hoje, com esses novos tempos, mais do que nunca, temos que investir em opções online, e o que amplia o acesso ao público além das fronteiras geográficas, né? Acho que esse veio para ficar, é uma oportunidade, e essa é a nossa primeira entrega neste sentido. Outra dica de exposição virtual é a homenagem no site do Teatro Municipal a Eugênia Fedorova. A coreógrafa e bailarina, nascida na Ucrânia, dirigiu a companhia de baile do teatro e entrou para a história da dança no Brasil. A dança chegou cedo na vida de Eugênia Fedorova. Ainda criança, aos 6 anos, ela começou a estudar balé em Kiev, a capital da Ucrânia, onde nasceu em 1923, na antiga União Soviética. A história pessoal e profissional de Eugênia Fedorova está diretamente ligada à Segunda Guerra Mundial. Seus pais e uma de suas irmãs foram mortos durante um ataque nazista. Ela só sobreviveu porque estava no teatro ensaiando. Depois ela foi capturada pelos alemães e levada para Berlim, onde foi forçada a trabalhar numa fábrica de material bélico. Em 1945, com o fim da guerra, Eugênia voltou ao balé, atuando em Munique. Ela então ingressou numa companhia chamada Orly Vostok, em Munique, e ali, quer dizer, ela pôde dar andamento à sua carreira que havia sido interrompida em 41 com esse ataque e essa invasão nazista, não é? E, enfim, então ela passou por grandes companhias na Europa, e a nossa grande questão era por que ela resolveu, então, se fixar no Brasil, né? Já que ela estava com uma carreira bastante efetiva na Europa. Ela foi para companhias na Espanha, na Itália, né? Em Paris. E em Paris, na década de 50, foi quando ela conheceu a nossa bailarina, Dalal Oscar, né? Que também é uma grande coreógrafa, e ela acabou aceitando o convite da Dalal para vir trabalhar no Brasil, né? Então, é aí o momento em que ela estava com uma carreira ascendente e ela, então, resolve vir para o Brasil, né? E é uma felicidade muito grande essa forma, né? essa decisão dela para nós, né? Eugênia chega ao Brasil em 1954, no dia do suicídio do então presidente Getúlio Vargas. 4 anos depois, ela assume a direção do balé do Teatro Municipal do Rio, onde ficou até 1961. E ali foi o momento de uma, a gente diria, um divisor de águas, né? Em relação às produções do Teatro Municipal, porque ela vai coreografar com toda a competência grandes balés que fizeram a história do Municipal, né? A gente tem aí, em 58, ela começou, o primeiro que ela coreografou, o primeiro grande balé foi o Fausto, de Gounod, onde ela, né, tem um momento na ópera
que é a valsa que é uma valsa, e ela coreografa lindamente, e aí, a partir daí todos os balés vão ser coreografados por ela. Em 59, a gente tem o cinquentenário do teatro, e é um ano assim para ela excepcional, né? Porque ela vai coreografar balés como Os Pescadores de Pérolas, de Bizet, e o mais fenomenal, né, que até então a gente não havia visto, né, na América Latina, o Lago dos Cisnes em 4 atos. A coreógrafa deixa o Teatro Municipal para fundar a sua própria companhia de balé, onde revelou grandes profissionais. Mas, de fato, ela nunca abandonou o Municipal. Até 2003, coreografou vários espetáculos. Sua obra e seu legado estão numa exposição virtual no site do Teatro Municipal. Uma homenagem à coreógrafa, bailarina e professora, que morreu em 2007 no Rio de Janeiro e entrou para a história da dança no Brasil. A gente disponibilizou esse material porque não é muito corriqueira, né, as informações em relação a Dona Eugênia e ao seu trabalho, mas nós estamos à disposição do público. Qualquer dúvida, né, tem um contato, enfim, que as pessoas podem fazer conosco e fazer suas perguntas e até querer aprofundar suas pesquisas, não é? E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.